Para vocês que nos assistem aí de casa, sintam-se todos cumprimentados. Chamo-me Zidane Ernesto e hoje estaremos aqui a abordar uma temática bastante controversa, né? E já abordada em várias esferas da sociedade, que por si só é bastante conflitante, né? Antes de iniciarmos aí, eu vou pedir a todos para que liguem os sininhos de notificação, para que assim o YouTube possa perceber que esta temática ou que este conteúdo é verdadeiramente importante e assim seja partilhado para os demais. E, sem sombra de dúvidas, aproveita logo e já partilha este mesmo vídeo para os mais de 10 mil contactos que tem aí no seu telemóvel. E o nosso tema de hoje é efetivamente responsabilidade social. Como bem disse, é um tema bastante conflitante e que, para nos ajudar a entender este tema, que teremos aqui o Dr. Pedro Mwendane. Dr. Pedro Mwendane, que é gestor sénior em várias organizações, quer com fins lucrativos, bem como não lucrativos. É docente acadêmico com nível de doutoramento e até pós-doutoramento. Pedro Mwendane, muito obrigado por nos permitir hoje aqui abordar esta temática que, como disse, a priori é bastante conflitante e como podemos ver aqui no seu currículo, já podemos perceber que é uma área a qual já vem trabalhando há bastante tempo, né? Então, por que a responsabilidade social? É interessante essa pergunta, é uma pergunta muito interessante, né? Por que a responsabilidade social? Bom, eu começaria por dizer por vários motivos. São vários motivos que fazem com que este tema, como bem falou, seja um tema da atualidade. É de fato um tema da atualidade. Se for a navegar na net, como se diz, surfar na gíria, não é? Exato. E digitar responsabilidade social corporativa, naturalmente vão aparecer milhares ou milhões de sites. A última vez que eu visitei eram quase 2 milhões de sites a falarem. Todas essas páginas falavam da responsabilidade social. Mas o ponto aqui é que esses sites todos retratam a realidade de outros, não a nossa realidade, o nosso contexto. Então é importante nós falarmos de nós, do conceito de responsabilidade social virado para a nossa realidade. Eu participo em vários fóruns. Essa é uma das causas, né? Quase que em todos eles aborda-se isso. De várias formas, né? Parecem várias ideias. Há bem pouco tempo, num desses fóruns, discutia-se porque a nível de uma província do nosso país não havia um campo relevado. Ok. Toda a província não tinha nenhum campo relevado, né? Para as provas, realização de provas oficiais de futebol. Então as pessoas perguntavam, mas como é possível uma das províncias mais ricas deste país, né, com mega projetos lá operando, como é possível não ter um campo de futebol? E as pessoas diziam, não, os mega projetos devem investir no futebol, devem construir campos. Os mais céticos ainda diziam, devem apoiar os nossos clubes. De uma forma geral, a ideia é, esses grandes projetos todos devem apoiar o desporto. E nota que há uma coisa que é até muito interessante. Um dos gestores chegou até a afirmar que, na sua ótica, se ele estivesse numa posição de decisão neste país, obrigaria que em todos os contratos de concessão houvesse ali uma cláusula obrigatória por uma certa percentagem deve atender o desporto. E a conversa gira toda à volta disso. Que as empresas, no âmbito da sua responsabilidade social, devem apoiar o futebol. Mas se sair do futebol e falar, por exemplo, do basquetebol, vai encontrar a mesma situação. A necessidade também de apoiar o basquetebol. Okay. Em termos de infraestruturas, organização das provas, né? Apoio às equipes. E perguntas, no âmbito do quê? No âmbito da responsabilidade social das empresas. Das empresas, ok. Se for a falar também de outras modalidades menos expressivas, aliás, não é correto até dizer menos expressivas, vamos dizer
aquelas que têm... São modalidades de elite, né? Hóquei em patins, né? E badminton e outras, né? Elas também reclamam a mesma situação. Temos aqui multinacionais, são modalidades que exigem um grande investimento em equipamentos, qualidade das quadras. As multinacionais deviam apoiar. Mas em que âmbito? No âmbito da responsabilidade social. Se sair do desporto, falo também do atletismo, falo de outras, todas as modalidades. Né? Mas se sair do desporto e falar de outras áreas, por exemplo, a área da saúde, vai encontrar uma situação similar. Né? Os profissionais de saúde, ou as pessoas que usam estes serviços, dizem, olha, nós somos um país com vários investimentos, por que é que não constroem hospitais, por que é que não equipam os centros de saúde, né? Não temos medicamentos, mas nós temos aqui várias multinacionais que vêm aqui extrair os nossos recursos. Extraem os recursos, né? E não apoiam. Deviam apoiar, no âmbito da sua responsabilidade social. Entende? Entendo. A área de educação, idem. Temos escolas precárias, mesmo nas zonas onde essas multinacionais operam, e não temos carteiras. Então, as multinacionais deviam apoiar no mesmo âmbito da responsabilidade social corporativa. O mesmo acontece com as obras públicas, falamos de infraestruturas, falamos de estradas, né? Ou seja, pontes, tudo isso. E se for a ver, tudo gira à volta disso. Né? Esses apoios para atender essas demandas, né? Usando sempre o mesmo pretexto. Responsabilidade social corporativa das empresas. E muitas vezes da mesma empresa. Entende? Mas não é só aí. A sociedade também faz referência a esse aspecto. Queremos emprego, queremos a melhoria das condições de vida, as empresas devem nos apoiar e também dentro do mesmo quadro da responsabilidade social corporativa. Então, como vê, é uma área interessante, né? Para sabermos se efetivamente essa reclamação, né, é justa ou não. Então, seria interessante nós abordarmos isso, entendermos isso, né, para que efetivamente todos nós estejamos alinhados. Exato. Como bem aí deu de forma cabal, né, que o tema é bastante conflitante e afeta várias esferas da sociedade, quer no desporto, saúde, bem como a educação, né? Então, o que seria a responsabilidade social, né? Que é para que possamos caminhar todos no mesmo barco. O que seria a responsabilidade social? Antes de nós entrarmos na definição, eu gostaria de compartilhar consigo uma experiência, se me permite, né? Okay. Uma experiência. Eu fui convidado para participar num workshop e o tópico era impacto das multinacionais no desenvolvimento sustentável. Acho que até vinha local sustentável ou sustentável, mas era esse mais ou menos o tópico. Impacto das multinacionais, impacto dos megaprojetos no desenvolvimento local, sustentável. Eu participei da cerimônia de abertura e, por motivos de agenda, não consegui acompanhar a discussão. Os organizadores, a quem eu agradeci na altura, né, pediram-me para eu preparar o discurso de encerramento. Mas, como disse, eu, por questões de agenda, não ia participar. Né? Mas aceitei, né? Até porque era um fórum muito interessante, tinha representantes de quase todas as esferas, tinha lá académicos, tinha profissionais de diversas atividades, né? Tinha estudantes, tinha membros da comunidade, né? Sociedade civil. O seminário depois foi muito bem organizado. E eu participei apenas na cerimônia matinal, à tarde eram as discussões de um grupo, né? Continuariam no dia seguinte. E à tarde, depois do dia seguinte, eu ia lá fazer o encerramento. No dia seguinte, eu apareci, tinha o desafio de encerrar. E aí, não tendo participado. Mesmo não tendo participado. Ok. Mesmo não tendo participado. Okay. As pessoas sabiam que eu trabalho na área, então disseram ok. E então, bom, apareceu-me aquele instinto, né, de pesquisador, que não colida com o que foi acordado aqui, né? Mas eu não sei o que foi discutido. Então, eu pedi 2 participantes, né? Eu disse, por favor, eu peço 2 participantes para fazer um resumo, né, do que foi discutido aqui. E vamos priorizar o género.
Levantaram-se 2 homens, eu pedi que se priorizasse o género também, né? Levantou depois uma senhora. Eu pedi que fizessem um resumo. A senhora foi rápida. Nós discutimos, chegamos à conclusão que o impacto das multinacionais é positivo, as empresas estão a fazer bem, estão a contribuir, já temos uma maternidade, não é? E casa-mãe espera. E começou a citar, não é? O meu filho está a estudar, né? Meu marido está a trabalhar. Na ótica dela, eu assumi que todo o grupo estava de acordo. E o colega ao lado, eu pedi, ok, obrigado, já está. O colega levantou-se, disse o nome dele. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essas multinacionais não estão a fazer nada. Não há nenhum desenvolvimento aqui, muitas pessoas não estão a trabalhar, né? O machibombo deles vem, só carrega 2 pessoas aqui na comunidade e vai embora. Tiraram as nossas machambas. Enfim, nós não estamos a ver nenhum impacto aqui. Exato. É a opinião do povo. Não sei, eu não sei se era do povo ou não, ok. mas é a opinião que eu não sei se aquele representava, Ok. que grupo é que representava, Exato. porque a senhora tinha tido uma posição totalmente diferente. Exato. Né? Sim. Mas o mais estranho é que isso apareça no último dia, no momento do encerramento. Sim. Entende, né? Sim, entendo. Quando começam a aparecer diferentes posições, aliás, antagônicas, no momento em que, bom, presume-se que aquele era o momento de fecharmos De tudo, de encerramento. estarmos todos Exato. alinhados. Né? Estivessem Termos uma todos posição... no... Exato, Exato. exato, todos alinhados. Fiquei em pânico. Fiquei em pânico. Eu pedi mais uma opinião, mas eu entendi que, de fato, não havia consenso. Então aí, bom, eu lembrei-me de uma coisa. Eu disse, ok, tá bom. Mais uma vez, o instinto de pesquisador. Eu disse, ok, tudo bem. Colegas, vamos lá tentar entender, vamos nos entender aqui, tá? Qual é o tópico? Impacto dos megaprojetos no desenvolvimento sustentável. Aí eu perguntei, como é que vocês definiram impacto? Que é impacto? Impacto é resultado. Isso aí é impacto é resultado? É isso? Impacto é aquilo que se vê. É aquilo que não se vê? Não, quando você chega num sítio, vê boa vida, vê... Isto aqui é impacto. E quando essa boa vida não aparece, e essa boa vida o que é? O que é boa vida? Bem, começamos a discutir, né? A discussão começou a azedar, né? Eu disse, bom, nós estamos no encerramento. Encerramento. Não. Nós estamos no encerramento. Tá bem, vamos lá passar isso, né? Como é que vocês definiram megaprojetos? O que são os tais megaprojetos? São grandes projetos de mineração. E se não for de mineração? Só mineração é que tem megaprojetos. Não, mas aqueles outros grandes... Não, espera aí, eu quero entender bem o que é o mega. São grandes, mas o que é grande? Quando deixa de ser grande e passa para mega? Ou é a mesma coisa? Não é? Não, na verdade, este é um conceito que fala e que falta em muita gente. Né? Não, eu não sei, mas pelo que entendi, não estava claro ali o que era o mega. As pessoas só diziam grande, a partir de que momento é que um projeto é grande? Ou é aquele que vem de fora só? Depois chegamos a essa conclusão, que são aqueles projetos que vêm de fora. Quer dizer, os que estão aqui... Os que estão aqui, não não podem ser megaprojetos, entendeu? Né? Exato. Só os que vêm de fora que podem ser. Depois, na área de mineração, as outras empresas não tem nada a ver, né? Entendeu? Né? Exato. Bom, aí também não havia consenso. Aí eu disse, tudo bem. Como é que vocês, comunidades, como é que é desenvolvimento? E desenvolvimento? Como é que vocês definiram desenvolvimento? Apareceram ali acadêmicos, desenvolvimento é aumento do PIB, aumento não sei de quê. E os outros diziam, não, é melhoria das condições de vida, do bem-estar. Outros diziam, não, quando deixamos de viver em palhotas, passamos a viver em casas de zinco e blocos, etc, etc. Continuávamos na mesma senda. Na mesma senda. Não está claro, cada um sabe para si o que o termo significa, mas não há consenso. Não há consenso. Outro fala do PIB, outro fala do bem-estar, né? Outro fala de desenvolvimento econômico, outro fala, entende, né? Portanto, não estava claro, não estava claro ali o que todos nós como grupo entendíamos de desenvolvimento. E finalmente eu disse, como é que vocês definiram sustentável? O que é sustentável? O que é sustentável? Sustentável é algo que sustenta. Não sabe o que é um projeto sustentável? Aquilo que pode continuar sozinho. Isso não pode continuar sozinho. Não é sustentável. Não é sustentável. E se continua sozinho, aí sim é sustentável. É sustentável. Então eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Muito interessante. Eu disse assim aos colegas, ok, muito obrigado. Acho que já discutimos, até porque
nós temos outros compromissos, né? Já estamos além do tempo. E eu agradeço a participação de todos, né? Mas agora eu vou chegar, vou fazer o meu discurso de encerramento. Muito obrigado a todos. A primeira conclusão que eu chego aqui é que estivemos aqui 2 dias a discutir uma coisa que nem sequer sabemos o que é. E chegamos à conclusão, mas não sabemos o que é. Não sabemos o que é. Como equipa, não sabemos o que é. Provavelmente, individualmente, mas como equipa nós não sabemos. Né? E então isso serviu como uma enorme lição para mim. Né? Uma enorme lição e chamou-me a atenção. Eu dou muitas palestras, né? E disse, ok, muito bem. A primeira grande lição é esta. Antes de nós discutirmos, temos que fazer um alinhamento, para termos a certeza que o meu entendimento é o seu, a minha percepção é a sua. Né? O que eu vejo é o que o colega também vê. Né? Se nós estamos em diferentes picos, chama-se cume de uma montanha, né? O topo, se estamos em diferentes picos da pirâmide, né? Das pirâmides, né? Cada um no seu pico, aí dificilmente vamos chegar à mesma conclusão, porque estamos a ver coisas diferentes. Exato. Então temos que estar no mesmo ponto. Se estamos no mesmo ponto, a probabilidade de nós visualizarmos o horizonte da mesma forma é maior. O risco é menor. Então, eu acho que antes de nós entrarmos nessa discussão, seria interessante nós definirmos os termos que suportam o conceito de responsabilidade social. Então, como dizia, nós vamos definir os termos que suportam, não é? Que sustentam esse conceito de responsabilidade social. O primeiro termo é stakeholders. O que é um stakeholder? Os stakeholders são partes interessadas ou afetadas por um projeto ou operação. O que é que isso quer dizer? Um projeto, podemos considerar um projeto de mineração, um outro qualquer, né? Chega numa área, impacta naquelas comunidades. Algumas delas até têm que ser deslocadas. Né? Então, são pessoas afetadas pelo projeto. São stakeholders. Nós temos o governo. O governo tem um grande interesse em que esses projetos corram para poder ter receitas, não só. Consegue ver, não é, o desenvolvimento das suas comunidades. As comunidades começam a ter income. Melhora a condição de vida dessas comunidades. É difícil, eu imagino. Deve ser muito difícil governar pessoas com fome. Nunca fui governante, mas acredito que sim. Né? Que seja difícil. Acredito que sim, né? Então é importante, o governo é uma parte muito interessada. Temos os fornecedores também. Eles também estão interessados. Por quê? Porque eles querem ver os seus produtos vendidos. Então eles conseguem vender os seus produtos, os clientes. Exato. Temos os stakeholders, nós normalmente dividimos stakeholders internos e externos. Internos são aqueles que fazem parte da própria organização, os trabalhadores, os sindicatos, os acionistas, né? Cada um tem interesse por aquele projeto. É verdade que os interesses muitas vezes convergem, né? Ou podem não, mas cada um tem o seu interesse representado. E temos os externos, já fiz referência, que são as comunidades. Então essas partes interessadas ou afetadas pelo projeto são os stakeholders. Também são chamados públicos, né? Diferentes públicos. Né? É muito importante que a gente tenha esse conceito aqui, porque nós vamos usar esse termo várias vezes, okay. De públicos, ou stakeholders ou públicos. Okay. Né? Alguns chamam parceiro, não é parceiro. Stakeholder não é parceiro. E a gestão de stakeholders é um processo extremamente importante. Nós temos 2 fases que eu gostaria de uma forma sumária, mencionar. Temos a primeira fase, que é o mapeamento de stakeholders, onde nós fazemos a listagem de todos os stakeholders. E depois temos a segunda fase, que é a qualificação de stakeholders, onde nós classificamos os teus stakeholders pela sua criticidade. Podemos ver
os stakeholders que nós conseguimos mapear para um determinado projeto. Nota bem, para um determinado projeto, porque os stakeholders naturalmente que variam projeto para projeto. Neste caso, neste nosso projeto aqui, nós mapeamos esses stakeholders. E a sua criticidade neste diagrama, nota que este é um dos modelos que são apresentados, não é um único, são vários modelos. Nós apresentamos este modelo circular, acreditamos que é mais simples de entender, onde nós temos no centro do círculo alguns dos stakeholders e a sua criticidade aumenta do centro para a borda. Portanto, à medida que nós saímos, que nos afastamos do centro, aumenta a criticidade. É por isso que nas bordas nós encontramos os stakeholders a vermelho, as comunidades, sindicatos, associações, ONGs, ambientalistas, grupos de pressão. Nota bem, repito, para este projeto específico. Depois de nós fazermos o mapeamento e a qualificação de stakeholders, nós definimos as ações que devem ser feitas, ou seja, nós desenhamos uma matriz com dois eixos, o eixo Y e o eixo do X, onde nós temos o poder versus interesse. Poder sobre o nosso projeto e interesse pelo nosso projeto. A matriz tem 4 quadrantes. Eu coloquei a vermelho, podem ver na matriz, onde no eixo do Y o poder é alto e no eixo do X o interesse também é alto. Quando nós temos um grupo com alto poder e alto interesse pelo nosso projeto, este grupo deve ser acompanhado de perto com informações precisas e gerenciado com muita atenção. É um grupo extremamente importante para o nosso projeto. É aqui onde se localizam, por exemplo, as nossas comunidades. Elas têm um alto poder de influenciar o nosso projeto e têm um alto interesse, até porque são os grupos impactados pelo nosso projeto. Encontramos também o governo. O governo tem um alto poder e tem um alto interesse pelo nosso projeto. Podemos ver também na matriz poder baixo e interesse baixo. Bom, esse é um grupo não com muita relevância, mas também precisa de muita atenção. Todos os stakeholders devem ser bem monitorados. É por isso que eu coloquei como ação apenas monitorar. Temos um grupo, também podemos, continuando a fazer a análise da nossa matriz, temos baixo poder e alto interesse. É um grupo com alto nível de interesse, entretanto tem um baixo poder, não tem como influenciar o nosso projeto. Entretanto, precisa também da nossa atenção e eles devem ser mantidos informados. Atenção a um outro grupo, alto poder, tem um alto poder e tem um interesse baixo. Este grupo é crítico, porque apesar deles terem um interesse baixo, mas eles têm um alto poder. E se tem um alto poder sobre o nosso projeto, pode tomar decisões críticas sobre o nosso projeto. Então, é muito importante manter este grupo satisfeito. É esta análise, essa matriz que é importante e nós temos que ter essa matriz sempre na gestão dos nossos projetos. Temos o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade é um tripé de viabilidade econômica, viabilidade social e viabilidade ambiental. Ou seja, o projeto em si, ele deve trazer retorno para os seus acionistas, deve dar dinheiro, mas deve criar também o bem-estar das comunidades e deve proteger o ambiente. Não pode danificar o ambiente. Deve permitir que as próximas gerações possam usufruir das condições que nós, apesar que as condições atuais já não são muito boas em várias regiões, por culpa, entende, né? Não vamos atribuir pessoas, mas entende, não houve esse cuidado. Exato. E porque a condição ambiental está se degradando a grande velocidade, é necessário que todas as precauções sejam tomadas para quê? Para que não se degrade mais. Né? Temos que preservar preservar o meio ambiente. Portanto, um projeto só se diz sustentável se ele atender a todos esses pilares. Exato, a esses pilares, que é a viabilidade econômica, seja economicamente viável, ou seja, traz retorno para os seus acionistas, né? Cria o bem-estar das comunidades e cria e protege o meio ambiente, o planeta.
É muito importante isto, porque a este conceito está associado um outro de licença social. Licença social, que é o de acordo, a aprovação que a sociedade, que a comunidade dá ao projeto. Ou seja, estamos de acordo. Se estamos de acordo, vamos apoiar. Se não estamos de acordo, vamos bloquear. Vamos bloquear, exato. Entendo, né? Exato. É o de acordo, é a aceitação, né, desse projeto. Sim, este projeto, de facto, é benéfico para nós. Vai trazer benefícios, né? Essa é que é a licença social. Temos um outro conceito, filantropia. Filantropia, nós dizemos na linguagem comum, popular, dar peixe. Não de peixe ensina a pescar. Filantropia é dar peixe, é dar peixe. Diferentes doações que nós fazemos são pontuais, como, por exemplo, doar a um orfanato 20 sacos de arroz, né? Construir uma escola acolá, né? Terminou, acabou, né? Fazer, está a entender, não é? Muitas ações esporádicas, pontuais, que é diferente, por exemplo, de você investir na formação de profissionais. De profissionais. Está a entender? É uma ação contínua, não é? Contínua que vai alimentar a sua própria empresa. Então, filantropia são essas doações, essas ações esporádicas, né? Pontuais que nós fazemos. Já conseguimos perceber esses conceitos, mas o que é responsabilidade social? Há duas perspectivas, dois polos totalmente diferentes. Um é representado pelo Friedman, um grande economista, foi prêmio Nobel. Ele diz assim: a única responsabilidade social de uma empresa é gerar lucro para os seus acionistas. Apenas isso. Nada diferente disso. Nada diferente disso. Os outros serviços cabem a outros, a quem nós pagamos os impostos, pagamos isto, mais aquilo, etc, etc. Mas a empresa em si, ela só tem que gerar lucros. É a única responsabilidade social que ela tem. E tem sobre os seus acionistas. Ou seja, as empresas devem apenas gerar lucro. Mas tem outros que contrapõem. Dizem, não, não é bem assim. E ele insiste, ele até diz, olha, as empresas produzem bens e serviços, né, que beneficiam a sociedade. E governo, sendo o governo responsável. Ele é claro, é claríssimo. O governo é que é responsável por resolver problemas sociais. Os problemas sociais são da responsabilidade do governo. Nós produzimos e pagamos os nossos impostos. Nada diferente disso. Nada diferente disso. Tem que ser isso. E aí nós temos outros, não é? Que dizem, não é bem assim, Friedman. Friedman, né? O business, o negócio, né? O negócio, as empresas não podem crescer se elas não beneficiam a sociedade, se não deixam nada de positivo para a comunidade. E então ele criou a tal pirâmide, a famosa pirâmide de Carol. A pirâmide de Carol, ela tem de fato na base, né, a responsabilidade econômica, diz sim, ele assume o motor do business, do negócio, é o lucro. É o lucro. As empresas, antes de mais, devem gerar lucros. Né? Devem gerar lucro. Depois ele diz, olha, existe a responsabilidade legal, que é o cumprimento de todas as responsabilidades legais da empresa. Ok. Né? O pagamento de impostos, pagamento de salários, pagamento de não sei o que, isso faz parte da responsabilidade, legal tá da lá, empresa. Da empresa. Okay. A empresa tem que pagar isso. Tem que pagar salário. Tem que pagar tudo. Aquilo que está estipulado na lei tem que cumprir. Não pode fugir disso. A empresa deve jogar dentro das regras de jogo estabelecidas. Dentro daquelas balizas estabelecidas. Esse é o segundo degrau da pirâmide de Carol. Depois diz que não. A empresa também tem responsabilidades éticas. Há muitos escândalos, né, que já foram reportados. E então ele diz que sim, a empresa tem a responsabilidade de fazer o que é certo, o que é justo e evitar danos. Transparência. E finalmente, lá no pico, ele fala das responsabilidades filantrópicas. A necessidade da empresa fazer bem para a sociedade. Não é só produzir lucro. Produzir lucro está bem, mas tem que fazer bem. Criar o bem-estar. Então, mas a empresa, para isso, ela tem que contribuir com os seus recursos. Melhorar a vida da comunidade. Esses são os pontos defendidos por Carol. Ambas as posições têm os seus defensores. E seguidores.
Não são representados por Milton Friedman, diz que não, a responsabilidade única é gerar lucros, né? O resto é da responsabilidade dos governos criar o bem-estar da sociedade, atender às demandas da sociedade. E Carol que diz, não é bem assim. Né? A empresa também deve contribuir, tirar os seus recursos e contribuir para o bem-estar da sociedade. Exato. Já a priori tínhamos percebido que era um tema bastante conflitante, né? E conseguimos perceber aqui dois pontos de vista ou duas abordagens totalmente distintas. Uma que defende que a responsabilidade das empresas é somente gerar lucros e a outra que defende que as empresas devem fazer mais daquilo que está é sua obrigação legal. Exatamente. Antes de responder essa pergunta, gostaria de compartilhar mais uma experiência, se me permite, né? Sim. Mais uma experiência. Tem uma menina, vamos ver como é que uma empresa pode crescer, para ver onde é que se enquadram essas ideias, né? Uma menininha chamada Maria, ela vendia amendoim. Peneiras de amendoim. Estudava assim, se ela tivesse aulas à tarde, vendia amendoim de manhã. Se tivesse aulas de manhã, vendia amendoim à tarde, né? Mas o amendoim dela era muito bem torrado, era bom mesmo, era bom, ótimo. Bem torrado. Então tinha muita saída. Ela vendia, andava turma em turma, né? Vendia para colegas. E é assim como ela vivia, né? A mãe tinha poucos recursos, né? E aquele dinheiro ajudava na renda de casa. Portanto, o que se comia dependia do que ela vendia. Entende, né? Ali à volta haviam algumas barracas também próximas, ela passava pelas barracas, vendia. Então vendia muitas, começou por vender uma peneira, 2, 3, 4, 5, foi vendendo, foi ampliando o negócio, né? Colegas também, vinham outras criancinhas também, né? Depois que ela começou a contratar outras criancinhas para lhe apoiarem, né? Porque já vendia muito, todo mundo já sabia. Olha, ali haviam pequenas oficinas, aqueles trabalhadores daquelas oficinas, compravam aquele amendoim na hora do almoço, não é? Sim, era como que o almoço, né? Era como que o almoço, né? Crianças da escola, mas das barracas, né? Também compravam aqui. Na verdade que a escola não estava muito próxima das barracas, mas era o caminho dela para casa, né? Então lá todo mundo comprava. O negócio dela começou a crescer, começou a ter muito mercado. Né? Foi crescendo, ela também foi crescendo, né? Não é? Mas a vender um amendoim, a especialidade dela era amendoim, né? Foi crescendo, chegou uma etapa em que disse, bom, mamãe, aqui às vezes não tem amendoim aqui no mercado para nós torrarmos, né? Ou o amendoim está a ficar caro. Como sabiam que ela comprava, começaram a aumentar os preços, né? Então, mamãe, por que eu não vou comprar amendoim lá onde se produz? Né? Começou a fazer essas viagens, né? Ia comprar amendoim, torrava, vendia, comprava, vendia. Bom, o negócio começou a crescer mesmo, expandiu-se, né? Começou a vender já a matéria-prima bruta, já, né? O próprio amendoim, né? O próprio amendoim não torrado, entende, né? Okay. Sim, as pessoas já iam lá comprar, para vender até para outras províncias, outras capitais. Então o negócio, sabe, quando o negócio cresce, é preciso melhorar também as condições, exatamente, infraestruturas, porque já foi necessário aumentar, ampliar, ter um armazém, não é? Um cadeado, né? Trancar. Até contratação de mão de obra. Claro, mas inicialmente o que ela fazia? Ia buscar o tio que não fazia, tio, fica aqui a controlar, né? E depois começaram a aparecer grandes clientes, compravam sacos de amendoim. Ela ia sempre buscar, aumentou o seu armazém. Né? Bom, ficou uma empresa grande. Né? Amendoim torrado e amendoim fresco. Né? E ela começou a transportar. Chegou uma etapa em que disse, bom, eu já posso adquirir até uma caminhonetezinha aqui, né? Já estou em condições, né? Começou a ir buscar, vender, começou até a promover, né? A produção de amendoim, claro, né? Ela já era cliente assídua lá e tinha também seus clientes. Mas o negócio cresceu muito o negócio dela, né?
Até as fábricas começaram já, temos aqui uma fornecedora de amendoim, começaram a comprar, etc, etc. Não é? Simultaneamente aumentavam também as infraestruturas dela. O armazém tinha que saber que o amendoim é muito apetecível, né? E ele é muito sensível, apodrece com facilidade, né? E tem muitos ratos, então é preciso já pulverizar, cuidar, entende, né? Infraestrutura, melhorar e tudo isso. Mas a verdade é que ela começou a adquirir o primeiro caminhão, o segundo, o terceiro, o quarto, etc, etc, né? E começou a ter uma estrutura, de empresa séria, organizada, era assim, já legalizar a empresa e tudo, né? Porque aí já começam a aparecer, quando vê que o negócio está bom, as autoridades já caem em cima também. Tem que legalizar a empresa, tudo muito bem, tudo bem feito, impostos, tudo já está a ser pago, né? Mas está a imaginar aquela criancinha que vendia amendoim na peneira. Hoje é uma empresária, né? Uma empresária. Mas começou a vender muito amendoim mesmo. E muitos caminhões já iam lá, buscar amendoim, ela ia lá, etc, etc. Como disse, ela até promovia a produção de amendoim, né? E certo dia recebe uma chamada do guarda dela, era o tio, a dizer: sobrinha, há problemas aqui. Qual é o problema? A comunidade fechou. Barrou o caminho. Mas o que se passa? Ela foi lá, saber o que se passa. O que se passa? Qual é o problema? Não é? O que se passa? Não. O problema é que, primeiro, a sua empresa já é grande, a empresa já é grande. Não sei se chegou ao nível de mega projeto ou não, não sei, porque ainda nós não definimos. Mas a empresa dela já é grande, né? E então aí surgiu o ponto, né? Porque a dona, ela continua a estudar, agora já é doutora, não é? Já é empresária mesmo, né? A doutora Maria, né? Não contrata pessoas da comunidade, está a ver? Nós queremos emprego, estamos a pedir também para nos apoiar a eletrificar o centro de saúde. Estamos a pedir carteiras, como? Dentro da sua responsabilidade social. Está a entender onde é que está a coisa aí, né? Dentro da sua responsabilidade social. Estamos a pedir para fazer isso. E contratar-nos também, que nós também queremos trabalhar nos seus caminhões. Eu acho que a partir daí, nós todos podemos visualizar que todas as empresas nascem e crescem assim. É verdade que depois podem aparecer aquisições, né? Grande, comprar uma outra grande, etc, etc. Mas este é o fluxo normal de crescimento de uma empresa. E a pergunta que colocaria é: a partir de que momento é que essa empresa deve começar a atender às demandas da comunidade onde ela está inserida? Aquela menina de amendoim, a partir do momento, qual é o ponto de viragem que diz: não, a partir de agora, essa empresa já é grande e já deve começar a atender às demandas da comunidade. Ok. Esta questão vamos deixar para os nossos telespectadores lá. Vamos só pedir para que deixem aí nos comentários qual é a vossa opinião. Entrando na responsabilidade social, é importante, vários atores definem de várias formas, mas nós usaríamos aquela que é mais consensual, né? A responsabilidade social das empresas ocorre quando as empresas, é importante isso, quando as empresas, de forma voluntária, elas adotam posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar. Repito, de forma voluntária. Portanto, quando elas adotam essas posturas que acomodam os interesses dos seus públicos, quer interno, quer externo. Exato. Não é uma coisa que vem de cima, que se impõe. Não é imposta. Não pode. É uma prática voluntária.
é uma prática voluntária, pois não deve ser confundida, atenção, não deve ser confundida com as ações obrigatórias. Não, não pode. Não pode. Nós vimos na pirâmide responsabilidades legais. Aquilo que a empresa deve fazer de acordo com as balizas definidas. As balizas definidas. As regras de jogo. Exato. A responsabilidade social é isso, mas aquilo que a empresa de forma voluntária promove. Exato. A observação da mão de obra local é vista no contexto da responsabilidade social ou obrigação da empresa? As duas coisas. É uma questão típica, né, do Departamento de Recursos Humanos, né, que se lidam com as leis, com os diferentes regulamentos. Assumo que está a falar das multinacionais, porque as empresas locais elas basicamente funcionam, mas também podem contratar mão de obra estrangeira. Né? Mas tem cotas. Exato, tem cotas. Tem as cotas que são definidas, né, dentro de um quadro legal, estão definidas as cotas, nas diferentes fases, na fase de implantação do projeto, na fase da operação, a fase de implantação em que exige questões de especialização até, maior quantidade de mão de obra estrangeira, não é especializada, e depois essa mão de obra é suposto que durante o percurso vai treinando a mão de obra local. A mão de obra local, que ela assume a operação. E dentro da operação tem que haver uma perspectiva da empresa, de ela dizer, ok, eu vou precisar, por exemplo, olha onde entra já a responsabilidade social dela, né? Ela diz, ok, eu estou aqui inserido neste projeto, vamos supor que é uma empresa de mineração, é um exemplo, né? Diz, olha, eu daqui a 5 anos, eu agora preciso de engenheiros de Minas, por exemplo, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar condições para que os membros da comunidade, né, possam desenvolver essas habilidades. Exato. Possam estudar. Esses projetos são de 30 anos, em regra. 25, 30 anos. Então, se eu meto alguém agora na faculdade, 5 anos, mais 4 anos de formação, mais um de estágio, 5 anos, no 6º ano ele já está preparado para trabalhar no meu empreendimento. Então, eu vou tomando essas iniciativas, eu vou promovendo, Então, sob o termo de contratação, tem uma parte legal. Tem a parte de treinamento, capacitação para o mercado de trabalho, não só para a minha operação, mas para outras que se encontram, não é? Vai ver como um viveiro da mão de obra. Isso já, de fato, é a responsabilidade social, porque é uma ação voluntária que eu tomo com vista a criar o bem-estar da comunidade. Mas o mais importante aqui é que nós temos aquilo que nós chamamos de empresas socialmente responsáveis. As empresas socialmente responsáveis são aquelas que abraçam essas condutas sustentáveis e estruturam-se para colocar em prática atitudes que promovam, como eu disse, o bem-estar das comunidades, o bem-estar dos seus públicos. É importante isso, né? Que se diga. Elas são socialmente responsáveis porque elas criam esse bem-estar. E isso é importante. É importante que a empresa seja definida e certificada como uma empresa sustentável. Não só sustentável, socialmente responsável. Porque ela pode depois, nós veremos mais adiante, né, ser elegível para os grandes concursos, sobretudo aqueles que são promovidos pelas organizações internacionais, ou pelos bancos de desenvolvimento, por exemplo, que exigem, eles têm aquilo que são os padrões de desempenho. Nós veremos isso mais atrás nos próximos trabalhos, provavelmente. Falou aqui da filantropia e da responsabilidade social. Então, a filantropia está dentro da responsabilidade social? Não. Sim. Está dentro da responsabilidade. Sim. É aquilo que eu disse. A grande diferença é que filantropia dá peixe e responsabilidade social é ensinar a pescar. É ensinar a pescar. Ok. Neste contexto de filantropia, responsabilidade social, quantos tipos de responsabilidade social existem? Ou se existem mais tipos de responsabilidade social? É assim, tem aquilo que, de fato, diferentes autores têm chamado de tipos de responsabilidade social. Há alguns autores que diferenciam, né? Mas são pequenas diferenças. Por exemplo, eles consideram a responsabilidade social corporativa virada para o comportamento ético. Exato. Não é?
e dizem que a responsabilidade social corporativa está virada para a componente ética e o desenvolvimento econômico. Exato. Né? Ou seja, a responsabilidade social corporativa cria condições para um ambiente de negócio. É o que eles definem. Outros dizem que não, a grande diferença é que a responsabilidade social empresarial está mais virada para os públicos, para os stakeholders, para a sociedade em geral. Entende, né? E a cidadania corporativa refere-se como é que a empresa ela se insere na sociedade. Mas como vê, né, há muito de comum nessas definições todas, né? E todas elas, de fato, estão viradas para o bem-estar da sociedade. Por isso, elas muitas vezes são usadas como sinónimos, várias vezes, por diferentes autores. Falamos aqui também de desenvolvimento sustentável, que é importante para a continuidade das operações das nossas multinacionais, né? Então, o que seria, ou se é impossível a gente enquadrar o desenvolvimento sustentável no conceito de responsabilidade social? Há alguma relação entre essas duas? Ou se essas duas casam em algum ponto? Não, sem dúvida. Na perspectiva de Carol e os seus seguidores, sim. Na perspectiva de Carol e seus seguidores, sim. Veja que o que eles consideram? Eles assumem que a empresa, quando ela abraça a responsabilidade social, ela tem muitas vantagens. Né? Portanto, aumenta a lucratividade e o valor das empresas, né? Aumenta o relacionamento com os seus públicos, com os clientes, né? E várias pesquisas do ramo dizem que os consumidores tendem a escolher os produtos de empresas socialmente responsáveis. Portanto, existe isso. A responsabilidade social, hoje em dia, ela é vista como uma estratégia empresarial, né? É como uma estratégia de relacionamento, é vista como uma estratégia de marketing industrial, estratégia de promoção de serviços, é uma estratégia social de desenvolvimento. Quer dizer, a estratégia hoje é vista, a responsabilidade social é vista como uma estratégia que a empresa adota para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o crescimento do seu negócio. Então, pela sua complexidade aí, né? Bem disse que a responsabilidade social é uma ação voluntária, né? Então, por ser uma ação voluntária, será que existem normas, regras, padrões que regem esta mesma responsabilidade social ou essas atitudes socialmente responsáveis que as empresas podem ter? Existe, foi publicado no BR, no Boletim da República, está lá a política da responsabilidade social, estão lá todas as diretrizes, fala-se do que é a responsabilidade, da definição, o âmbito está lá definido, né? Muitas vezes nós reclamamos, mas está lá escrito qual é a responsabilidade das empresas nesse contexto. E sob o ponto de vista internacional, existe também o ISO 26000. O ISO 26000, ela define os diferentes ISO. Temos, por exemplo, para o meio ambiente, ISO 14000, a família... A série dos 14000. Sim, a família dos ISOs 14000 que tratam de questões ambientais, e a questão social também é tratada no ISO 26000. O ISO 26000 foi criado, acho que foi em 2010, e define lá todas as normas, o que é que lá... E tem sete norteadores importantes lá, né? A accountability, que é a responsabilização. Temos a transparência, fala do comportamento ético. Número 4, que é respeito pelos interesses das partes interessadas, nós falamos, do stakeholder, respeito pelo Estado de Direito, não é? Fala também do respeito pelas normas internacionais de comportamento, fala dos direitos humanos, muito importante a questão de direitos humanos. Portanto, existe o ISO 26000, que é a norma que rege a responsabilidade social corporativa das empresas. De fato, existem essas ferramentas. Exato. Então, falamos do Milton, falamos do Carol, né? Que dão duas perspectivas totalmente distintas, né? Então, onde bem dissemos aqui o que é que o Milton defendia, né? Mas a questão é, para tantas iniciativas de responsabilidade social,
de onde é que advirá este valor, uma vez que o objetivo das multinacionais ou das empresas é gerar lucros? De onde é que virá este valor para poder apoiar as iniciativas de responsabilidade social? Essa é que é a grande discussão. Essa é que é a grande discussão. De onde é que vem o dinheiro? De onde é que vem o dinheiro para atender essas diferentes demandas da comunidade, não é? Se nós analisarmos a responsabilidade social como um custo, estaremos do lado de Friedman. Se analisarmos do ponto de vista de Carol e outros, vamos ver como investimento. Se for como um custo, vamos dizer que, olha, está-se a tirar o dinheiro dos acionistas, o lucro dos acionistas. Não é? E isso não consta, não é o acordado. Se formos a ver sobre outra perspectiva, vamos ver que não. Por exemplo, os painéis que nós colocamos de publicidade nas ruas, podem ser substituídas pela responsabilidade social. Podem ser. Por quê? Porque a responsabilidade social é o que nós fazemos. Se nós entramos na cidade, criamos o bem-estar, já estamos a publicitar a nossa empresa, entende? Estamos a publicitar a nossa empresa. Então, depende do nosso ponto de vista. Se nós vemos como custo, tudo bem. Se vemos como investimento, entra no quadro de investimento do qual nós teremos os lucros no futuro. Os nossos trabalhadores, por exemplo, quando eles são bem atendidos na empresa, eles passam essa mensagem para a comunidade. Não é? Aliás, note que muitas empresas hoje, aliás, muitos concursos, como eu fiz referência, sobretudo dos bancos internacionais, como o AFC, o Banco Mundial, o AFC é o braço financeiro econômico do Banco Mundial e tem promovido várias ações de desenvolvimento, e a preferência deles, o primeiro critério de seleção é que a empresa seja socialmente responsável. Exato. Eles dão condições favoráveis de financiamento. Muito favoráveis de financiamento. Então, como vê, é uma grande vantagem a empresa poder aderir, poder concorrer, ser elegível para esses concursos promovidos por essas organizações internacionais de desenvolvimento. Então, é um chamariz. Exato. Então, no processo em que a gente vai conceber, né, o nosso projeto, né, bem falou aí da fase ou do estudo de viabilidade do projeto, né? Bem falou aí do estudo de viabilidade do projeto, falou do processo de implantação, onde nós temos os custos diretos e temos os custos indiretos, né? Então, nós gostávamos de saber aqui, mesmo para alimentar aí o nosso público amante de futebol, né? É que se nesse processo de estudo de viabilidade dos custos diretos e indiretos já se encontra concebido ou preconcebida a construção de campos de futebol, as iniciativas para o setor de saúde, educação, etc, etc. Não entendi bem a pergunta. A pergunta é se nós, na concessão, no contrato de concessão, exato, devemos incluir isso. Se está preconcebido, essas iniciativas se encontram preconcebidas lá. No contrato de concessão. De estudo de viabilidade. No contrato de concessão. Exato. Mas nós tínhamos que pagar um contrato de concessão, ver isso. Acredito que, não sei se os contratos de concessão são públicos ou não, são de domínio público ou não sei, mas o que nos interessa a nós é nós definirmos esse conceito e ver se essas ações enquadram-se como ações obrigatórias. Como ações obrigatórias. Ou são ações voluntárias. Que é a empresa, da iniciativa da empresa, né? Eu acho que isso é que é importante nós vermos isso aí, né? Se a lei é bastante clara, assim, né? Se a lei é clara, temos aí, falou como a semelhança para a área de saúde, né? Não. Como para a área do meio ambiente, nós temos a série dos ISOs. Para a responsabilidade social, nós também temos a série dos... O ISO 26000. Do ISO 26000. É o único ISO 26000. Exato, então nós temos aí o ISO 26000. Então, porque certamente nós temos essas abordagens bastante antagônicas? Porque temos essas perspectivas bastante conflitantes se a lei é clara? Bom, a lei é clara, como nós dissemos, a lei é clara, a política de responsabilidade social é clara. Acredito que o seu grande problema seja, bom, se a lei é clara, sim, por que nós temos muitos problemas nas comunidades? Por que temos revoltas, por que temos greves, por que temos, né, tumultos, sobretudo contra esses empreendimentos, o que é que acontece, né? Eu ia propor que nós discutíssemos isso, né, nos próximos trabalhos. Por quê? Porque a semelhança do que nós fizemos
no princípio, nós definimos os termos que suportam o conceito de responsabilidade social. Então, nós temos que entender o que foi feito que não devia ter sido feito, o que não foi feito e devia ter sido feito. Né? Sobretudo pelas multinacionais, pelos megaprojetos. Né? Então, temos que ver isso, né? Temos que fazer um mapeamento disso. Ao fazermos um mapeamento disso, nós vamos entender, porque aí tem também outros termos que vão sustentar, como eu disse, os novos conceitos, né? Sobretudo, acredito também esteja a falar também dos diferentes reassentamentos que ocorreram, né? Então, aí nós também temos um rol de conceitos que nós temos que entender. Temos que entender o que é o reassentamento, temos que entender o que é deslocamento físico, o que é deslocamento econômico, temos que entender o que é compensação, não é? Então, esses termos todos vão suportar o conceito de reassentamento. Portanto, é importante que a gente primeiro defina isso, que a gente alinhe, para não corrermos o risco de, no final do workshop, não sabermos o que é que ficamos aqui. O que é, né? Exato. E neste momento em que nós falamos disso, vamos recebendo aqui também um desafio para o Dr. Pedro Mendanha. Não sei se me permite colocar esse desafio. Sim. Que é para o próximo tema. Nós falarmos certamente do processo de reassentamento do projeto da Vale Moçambique. Não sei se, visto que houveram bastantes conflitos com a comunidade, então gostávamos de saber se aceita o desafio de vir aqui e falarmos de como terá sido o processo de reassentamento da Vale Moçambique. Não, claro, podemos falar sob ponto de perspectiva acadêmica. Né? Exato. Não, é isso. Podemos falar, sim, podemos falar isso. Como eu disse, há muita coisa que foi feita que não devia ter sido feita e muita coisa que não foi feita devia ter sido feita. Ou devia ter sido feita de forma diferente. Né? Não é? Mas o mais interessante nessa história toda, é nós agora temos a lei do reassentamento. Temos um decreto, que é um guião, um orientador. Né? Não existia na altura, quando começaram os processos de reassentamento, não existia. Não é? Surgiu depois. E o maior problema, a maior causa dos tumultos é que às vezes, exige-se que o regulamento diz hoje, não é, seja implementado por alguém que construiu o reassentamento há 10 ou 15 anos, antes do regulamento. É uma questão de, ok, faz isso com retroativos, ajuste os retroativos. Está a compreender, né? Está a compreender. Mas temos que entender, temos que entrar num quadro próprio, entender, né? E a semelhança do que nós fizemos agora, verificarmos como é que, termos todo, qual foi o padrão de atendimento, entendermos todos esses conceitos e ajustarmos. Né? Por hoje, a questão fundamental era nós alinharmos o conceito de responsabilidade social corporativa. Né? Entretanto, respondendo de forma sumária a sua questão, há causas internas, né, nesses tumultos. Podemos dividir as causas em dois grupos, portanto, causas internas e causas externas. Dentro das causas internas, nós encontraríamos aquilo que o próprio Friedman coloca. O Friedman é claro, ele diz que o foco das empresas, o escopo das empresas. Vamos considerar, por exemplo, uma empreitada. Né? Para uma empreitada, o que a empresa faz? Ela vai colocar os seus melhores engenheiros, vai recrutar os melhores engenheiros, coloca os melhores engenheiros para entregar a obra em menos tempo, né? E ao menor custo. Aí ela consegue ganhar. O mesmo acontece com as outras áreas. E veja a tal empresa de construção. Ela seleciona os seus melhores engenheiros, coloca os seus melhores engenheiros na obra, mas se essa mesma empresa for forçada a fazer ações sociais, ela já não tem expertise para escolher os melhores gestores sociais, porque não é o foco dela. E Friedman coloca isso, ele chama atenção a esse aspecto. As empresas, de fato, não estão vocacionadas a atender às demandas sociais. Nem têm expertise para atender às demandas sociais.
Mas nós estamos a forçar as empresas a fazer isso. Acaba escolhendo, bom, pronto, aquilo que não serviu para a obra, aquilo que não serviu para atender o escopo da nossa empresa, vai lá fazendo algo social. E muitos gestores sociais que se autoconsideram gestores sociais dizem que são gestores sociais. Por quê? Porque na ótica deles, gestão social é só falar com as pessoas. Basta saber falar com as pessoas, construir 2, 3 palhotas ou 2, 3 casas aí, pronto, já é um grande gestor social. E eu diria, até posso lhe dizer, na minha própria experiência pessoal, de décadas de trabalho na área social, apenas 30% dos meus gestores tinham uma raiz social, tiveram formação na área social. O resto era sapateiro na piscina, era sapateiro na pesca, sapateiro, sei lá, onde quer que seja. Portanto, não tinha vocação e eu não conseguia ler o chip dele, o chip do meu próprio gestor, não entendia qual era o raciocínio dele. Aliás, penso que não tinha nenhum raciocínio, né? Para nós pensarmos, resolvermos os problemas sociais, em algum momento temos que nos colocar na posição da comunidade. Nós temos que estar na posição da comunidade. Não podemos em nenhum momento tomar decisões top-down, como era feito até no passado. E essa foi a maior causa de muitos problemas que nós tivemos aqui. Portanto, como disse, há causas internas geradas pela própria organização e há causas externas. Dentro das causas externas temos o próprio contexto também. O contexto, né, em que esses grandes investimentos ocorreram. Portanto, foram os primeiros investimentos. Não havia experiência de todas as partes que estavam envolvidas no processo. Eu fui pessoalmente chamado a fazer o reassentamento. Sabe que o processo de reassentamento envolve pessoas vivas e mortas, né? Preciso reassentar também os mortos. E tive o primeiro desafio de reassentar cerca de 3.000 mortos, né? Eu nunca tinha feito um trabalho igual, de reassentar 3.000 mortos. Tínhamos que reassentar comunidades e os seus cemitérios. E lá tinha cemitérios e o mapeamento feito dizia que tinha mais de 3.000 corpos. E era preciso reassentar, era preciso exumar e enumar esses corpos todos. Então, é um desafio, foi um grande desafio, e isso exige naturalmente experiência que não existia na altura e gerou determinados problemas. Mas isso são lições aprendidas. Olha, quando nós fizemos as exumações, um dos grandes problemas que eu pessoalmente tive foi enfrentar uma família. É assim, quando nós enterramos alguém, fica no nosso subconsciente a ideia de que aquela pessoa mantém-se assim como nós enterramos. Ninguém imagina que meses depois aquela pessoa já deixou de ser aquilo que nós enterramos, né? E quando nós fizemos essas exumações, as pessoas viam o corpo totalmente destruído, né? A roupa ainda viam ali, a roupa ainda resiste ligeiramente, né? A roupa ainda resiste ligeiramente, mas o corpo humano fica totalmente destruído. E veja, alguém a ver o seu familiar naquele estado, isso me provoca um choque enorme. Então, esses problemas todos aconteceram e surgiram e acontecem, né? Então é preciso saber ter expertise como gerenciar esses processos todos. Mas, como eu disse, nós abordaremos esses aspectos todos quando nós falarmos dos processos de reassentamento, como é que os processos correram, quais são as grandes lições aprendidas desses processos de reassentamento e o que é que deve ser feito, o que é que no futuro deve ser feito. Muito obrigado, Dr. Pedro Mendani. E não se esqueçam aí de casa de colocar aí o vosso like e ativar o sininho das notificações para que assim o YouTube possa entender que este conteúdo é verdadeiramente importante. Muito obrigado. Muito obrigado eu.